E aí? Ele continua até 2030? Ele vai fazer um trabalho de renovação para 2030? Ele vai aguentar a bucha da nossa seleção ou vai largar o osso? Do quem eu estou falando? Você já sabe, né? Afinal, o senhor Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que fez aquele papelão no jogo contra a Noruega, vai continuar na seleção? Vai continuar à frente da seleção agora até 2030? Vai fazer uma renovação, vai mexer na estrutura, vai mexer na comissão técnica, vai trazer jogadores que estão a fim de jogar? Ou ele vai largar o osso pelo meio do caminho? Essa é a pergunta que vale alguns milhões de dólares ou de euros, como queira, né? Talvez se tivesse na Bet aí, ele, não sei se tem, mas será que ele continua ou larga o osso? E quando que ele larga? É uma aposta de milhões, né? Mas, como todo mundo sabe que eu detesto bets, sou contra bets, né? Que isso é um câncer da sociedade moderna, né? Tô fora, ok? Mas é isso aí. Nós vamos ver pelo tarô. Ancelotti vai fazer uma renovação na, na seleção, vai mexer na estrutura da comissão técnica, vai montar a sua comissão técnica, vai trazer jogadores com vontade de jogar e não meia dúzia de gato pingado, vai montar uma estrutura, né? Vai ter a seleção como ele acha que tem que ser, ou vai ficar no pinga-pinga, só recebendo o seu saláriozinho de 54 milhões de dólares, parece, por ano? Né? Vamos ver tudo isso. E se ele continua, e até quando? Tá? Já já nós vamos falar sobre isso, ok? Todo mundo estava aguardando esse vídeo, agora a gente vai ver. Né? E lembrando, o que nós vamos ler hoje, dentro de um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, pode mudar tudo. Tá? Pode mudar tudo. Né? Eu acho que vai ter muitas surpresas daqui para frente, né? Mas a gente vai ficar de olho. Né? Eu acho que o primeiro grande teste vai ser a próxima convocação. Se ele convocar todo mundo que jogou a Copa, vai a merda, né? Desculpa o palavrão, vai lá merder, né? Eu volto a trazer o Neymar, trazer o Casimiro. Esses caras já foram, passar bem. Mas é isso aí. Meu nome é Fernando Kizete, já já nós vamos ver se o Mister vai continuar até quando que ele pode continuar, ou se ele vai até 2030. Meu nome é Frank Kizete, trabalho com consultas de tarô, baralho cigano e mapa numerológico, pessoal. Para agendar uma consulta comigo sobre tarô, baralho cigano, numerologia, consultoria de Feng Shui, regressão a vidas passadas e etc., fale comigo pelo WhatsApp 11 99369 5791. Vou passar todos os valores de atendimento. WhatsApp 11 99369 5791. Ok? Grato por vocês estarem aqui. Na opinião de vocês, antes de eu abrir as cartas, ele deve continuar? Ele deve cair fora? Vocês acham que ele vai renovar a seleção? Vai mudar? Vai montar uma seleção para 2030 ou vamos ficar chupando o dedo? Que é melhor, se tiver que fazer mudança, que faça logo, né? Segundo algumas pessoas que já me falaram, alguns videntes cartomantes já falaram que ele sai. Num primeiro momento também gostaria que ele saísse, né? Porque papelão do jogo contra a Noruega, pelo amor de Deus, né? É muito fácil ficar sentado, mascando chiclete e vendo aquela coisa, aquele ridículo daquele time lá, né? Nunca vi um time tão covarde do Brasil como naquele jogo contra a Noruega. Não tiro o mérito da Noruega, né? Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente quer... Vamos fazer a primeira pergunta. Ele quer continuar? Eu acho que começa por aí, né? Não é só nós não queremos. Então, tem que ver se ele quer também. Ele vai continuar? Não é porque ele renovou que ele vai que posso. Talvez ele não queira continuar. Então, ele quer continuar? Primeira pergunta. Diabo. Torre. Interessante. Papa, papisa. Mago, em ciclo novo, e
Justiça. Muito claro o seguinte: ele quer continuar. Esse é ponto pacífico, mas uma coisa tem que ser bem clara. Para ele continuar, tem que ter com ele, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança profunda. E não essa baderna que teve aí, essa bagaça que foi, né? Para a Copa. Mas ele quer continuar? Quer. Mas ele quer continuar, fazer as mudanças. Ele tem muitas mudanças para fazer, mas tem que ser feitas conforme a visão dele, não conforme a visão de terceiros, né? Dando palpite. Então, já temos uma continuidade. Segunda pergunta: ele vai fazer essa renovação ou vai levar com a barriga? De novo, ele, o Papa. Mudanças, as de espada é mudanças e mudanças. Ele vai fazer a renovação. Talvez não seja logo de cara, né? Mas de agora até o meados de 2027, ele vai fazer essas mudanças. Não vai ser cirúrgico, não vai ser assim, cirúrgica, cortar tudo. Mas ele vai fazer mudanças. Vai ter muita cara nova na seleção daqui para frente. Muitos jogadores que nós vimos na Copa de 2026 vão aparecer. Principalmente jogadores que estão numa fase boa. Agora, quem já está em fim de carreira, quem já está para se aposentar, ou quem não tem mais pique, passa bem. Mas ele vai fazer. E não vai ter essa de mesclar antigos jogadores com novos jogadores. Ele vai pegar um perfil de idade, tá? Os jogadores que estão inteiros e não chumbados, tá? Vai ter uma renovação, ele vai aplicar. Terceira pergunta: vão deixar ele fazer isso? Imperador, as de ouros, a morte, vão deixar ele fazer, porque vai ter muitas mudanças internamente na CBF também. Pode ter certeza do que eu estou falando. Vão deixar ele fazer. Muita gente vai ser chutada da CBF ou afastada. Vocês vão ver isso durante os próximos um ano e meio. De hoje até o final de 2027 vai ter muita mudança na CBF. Escreve o que eu estou falando. Uma pergunta que não quer calar. Ele cai desse ano para o ano que vem? As de espada, sol, mundo, diabo, não. Desse ano para o ano que vem ele não cai, porque não teria um motivo para ele cair. Porque não vai ter nenhum torneio, nenhuma Copa, nada que faça com que ele caia, a não ser que ele dê a entender que não quer continuar ou que ele não está fazendo o trabalho que ele quer fazer. Talvez não vai nem ele cair, ele cai fora, ele mesmo se demitir, pedir as contas. Agora nós vamos fazer uma pergunta que é muito importante. Vocês vão me entender. Ele pode cair depois da Copa das Américas, né? Que vai ser em 2028, que geralmente todos os técnicos que não vão bem caem depois
Copa América. Copa das Américas não, Copa América. Né? Vamos ver aqui. Na verdade, ele cai significa que o time não foi bem. Então, ele cai depois da Copa América, ou seja, ele vai fazer um trabalho sem vergonha, que pelo menos ele pode até cair o time, mas se ele produzir, ótimo, né? Vamos ver aqui. O louco, as de espada. Opa, 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 opa. Carta das dúvidas, ermitão. Gente. Ele pode cair depois da Copa América. E por quê? As cartas me indicam que ele cairia, ou ele pediria conta, quando chegar na Copa América daqui a 2 anos, ele vai ter que estar com a estrutura, ele vai ter que estar com um time montado conforme ele acredita que seja o mais importante, o mais adequado, o melhor time para montar para o Brasil. E a Copa América vai ser o teste de fogo dele. Se ele não conseguir montar esse time, se esse time não tiver montado, se ele não tiver com as mudanças que ele vai propor, dando resultado, ou ele pede a conta, ou ele cai. Então, durante os próximos 2 anos, ele fica. A prova de fogo vai ser na Copa América e, outro detalhe, nas eliminatórias que vão acontecer a partir do segundo semestre de 2027. Então, por enquanto ele não cai, por enquanto ele não, a não ser que aconteceu alguma coisa assim muito doida, interferência demais, não deixar opinarem, forçar ele a levar o time ou não fazer a mudança que ele quer fazer. Mas a prova dos 2 anos é certo que ele está aí, né? E o primeiro teste de fogo são 2. As eliminatórias, que acontecem para a Copa de 2030, que começa no segundo semestre do ano que vem, e a Copa América. A Copa América vai ser fundamental para ver a nova seleção, se tiver essa nova seleção dele, né? Então, fica por enquanto, mas o teste de fogo é 2030. Ah, mas você não vai perguntar se... teste de fogo é a Copa América. Mas você não vai perguntar se ele vai estar para 2030? Agora não. O momento é saber se ele está até a Copa América, tá? Mas vamos perguntar. Ele vai estar dirigindo o Brasil em 2030? Vamos ver o que as cartas falam. Tem uma leve suspeita do que as cartas vão falar. Diabo, ermitão. Ele vai estar em 2030, se deixarem ele fazer a mudança, a reestruturação, que vai ser muito interessante. Deixar ele montar o time que ele acha ideal. E o time ideal não está montado ainda. O time ideal vai ter muitos jogadores aparecendo daqui para frente. Isso é normal, são 4 anos, tá? Mas se deixar ele trabalhar em paz, ele vai estar em 2030. Agora, se ele enfrentar opiniões alheias e não deixarem ele fazer o trabalho dele, ele cai fora, tá? Ou na Copa América, se ele não mostrar serviço, tiram ele, tá? Então tá aí, ponto de partida. Vamos colocar assim, 2 anos pela frente, até a Copa América. A Copa América vai ser o primeiro teste de fogo dele, né? Agora, guarda o que eu vou falar. Se não deixarem ele fazer a renovação, se continuarem opinando quem tem que jogar, e fica nessa de trazer Neymar o cacete A4, ele cai fora logo. Escreve isso que eu tô falando aí. Ele pede a conta. Então, tem um panorama. Ele pode continuar, mas existe muita chance de ele cair fora por ele próprio, ou tirarem ele porque ele vai contra todo mundo. E a sua opinião? Deve continuar ou não?
qual tempo que você acha que ele vai fazer as mudanças? Tá aí lançado o desafio. Então, essa é a primeira vez que a gente está falando sobre ele, mas a gente vai ver muita coisa, principalmente as datas FIFA agora de setembro, outubro e a de novembro, né? Mas ainda é muito cedo para opinar só com esses jogos, mas aí a gente vai começar a ver a reestruturação. Se não tiver nenhum tipo de reestruturação agora, um abraço. Meu nome é Frank Zetti, deixa sua opinião e vamos ver o que vai acontecer. Deixe seus comentários se vocês querem ou não que ele continue, por que continuar, por que não continuar, e dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e venha fazer sua consulta de tarô, baralho cigano e mapa numerológico, pessoal. Meu nome é Frank Zetti, WhatsApp 11 993 69 5791.